Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma semana de live, mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre café da manhã e se você não me conhece, eu sou Mayara Bife, nutricionista e ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas, sem passar fome, sem passar vontade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa refeição que é muito importante, né? E que nós devemos saber a melhor maneira de começar, né, o dia, a melhor maneira de fazer esse desjejum e que ainda nos auxilia no emagrecimento, tá? Então tem muitas dúvidas em relação a esse tema e por isso eu achei bem importante trazer ele até aqui para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, me enviando. Quem não puder assistir agora, a live vai ficar salva, também dá para assistir depois e ainda assim deixar a sua dúvida, tá? Bom, meninas, vamos lá. O café da manhã, vocês já devem ter ouvido falar que é uma das refeições mais importantes, né? E será que realmente é uma necessidade? Será que para emagrecer você tem que fazer esse jejum? Não tem? Então, é esse tipo de dúvida que surge para a maioria das pessoas. Porque hoje em dia a gente vê tanta informação, a gente tem tanta informação em relação a isso, né? Porque fazer jejum, porque ajuda a acelerar o metabolismo, porque ajuda na queima de gordura, né? Mas será mesmo que é necessário? Então a gente vai falar sobre todos esses pontos. Vou esperar mais uns minutinhos aí pra gente começar. Agora o pessoal começou a entrar e nós já vamos falar. Qualquer dúvida já mandem, que no finalzinho também eu posso responder para vocês. Mandem também no aviãozinho aí, compartilhem essa live com alguém. Como é que vocês estão começando essa semana? Já começaram a cuidar? Estão arrependidas do que fizeram no final de semana ou não? Bateu arrependimento já? Voltaram ao foco? Não voltaram? Segunda é o Dia Internacional da Dieta, do Eu Vou Começar, né? Bom, meninas, então vamos lá. Por que se fala que o café da manhã é a principal refeição, é a refeição mais importante, né? Porque após um longo período de jejum, né, que é o tempo que nós ficamos descansando, né, o tempo que nós dormimos, essa refeição, essa primeira refeição, ela vai fazer o quê? Ela vai nos fornecer energia, né? Para quê? Para a gente realizar as tarefas do dia, né? As tarefas, não só as tarefas matutinas, né? Não só pela manhã, mas também no decorrer do dia. Então, ao longo da tarde, enfim, né? Para quem tem um dia a dia corrido, é bem importante fazer escolhas assertivas ali no café da manhã, né? Alguns estudos, algumas evidências nos mostram os benefícios de estar realizando o café da manhã. Eu sou muito, meninas, muito fã do café da manhã, tá? Não consigo ficar sem. Não consigo, uma palavra bem forte, né? Mas eu não abro mão do meu café da manhã. É uma coisa que eu nunca pensei em retirar, porque eu sinto falta. Não sei vocês. Tem pessoas que não sentem falta, tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, se tem a necessidade realmente de estar consumindo, mas eu sinto uma diferença gigante, tanto que eu nem posso esperar muito tempo para consumir, para tomar o café da manhã. Não posso, porque eu já sinto que o meu corpo fica sem energia, eu já fico mal-humorada, né? Então, não sei como é que é com vocês, se vocês têm esses sintomas aí, se ficam sem se alimentar ou não, né? Mas as evidências mostram, meninas, muitos pontos positivos, principalmente em relação a esse aspecto cognitivo, né? Então, concentração, rendimento, né? Enfim, todas essas questões que envolvem aí a mente, né? Parte cognitiva mesmo, e também o estado nutricional, a qualidade da dieta, né, de uma maneira assim geral, né, do dia todo. E além disso, inclusive, tem estudos, evidências que mostram que pessoas que fazem o desjejum, né, que tomam um café da manhã, eles têm uma tendência maior a ter um percentual de gordura menor do que as pessoas que não fazem o café da manhã.
Então, não é porque a pessoa não faz café da manhã, que consome menos caloria, que ela vai ter um percentual de gordura menor. Nem sempre, tudo depende, né? E eu já vou dar exemplos aqui para vocês de um bom café da manhã. Como fazer isso, como compor, né, essa refeição. Então, existem muitos pontos positivos, existem mais pontos positivos do que negativos em estar fazendo o desjejum, em estar fazendo o café da manhã, certo? Só que não adianta você fazer de qualquer jeito também, né? Porque aí ele pode se virar contra você. Se você só consome coisas aí que não vão te nutrir, né? Que não vão te proporcionar energia ao longo do dia, que vão te proporcionar saciedade, aí muitas vezes, nesses casos, é melhor você nem fazer, né? Enfim, justificando aqui o porquê que eu gosto tanto do café da manhã, tá? Tem algumas pessoas que não conseguem fazer o café da manhã, principalmente homens, que acabam ficando nesse jejum, né? Não tomam café da manhã, a primeira refeição vai ser o almoço. Tem problema nisso? Não, desde que você respeite, né, os sinais do seu corpo, as necessidades do seu corpo, o que ele te manda aí de sinais, né? Então, por exemplo, por que uma pessoa que não sente fome, que não sente necessidade, ela vai tomar o café da manhã, ela vai fazer uma refeição para ficar cheia, se sentir mal, né? Não tem o porquê. Mas também essa pessoa, ao fazer o desjejum, independente da hora que for, então, por exemplo, ela não faz o café da manhã, ela vai só consumir o almoço, né? E ela não vai fazer boas escolhas nesse almoço. Então, a gente tem que pesar tudo isso também, né? Independente se você fizer jejum ou não, meninas, nós temos que pensar como nós vamos fazer esse desjejum, independente da hora. Certo? Então não adianta você fazer o jejum porque acha que porque tem né, alguns benefícios, não é para todo mundo e não é falando de emagrecimento, não é esse o objetivo do jejum, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com esses pontos, com esses aspectos. Mas essas pessoas que não têm necessidade, que não sentem necessidade de comer, tá tudo bem. Ninguém é obrigado, né? E também tem algumas pessoas que não conseguem, até sentem fome, mas não conseguem tomar um café da manhã, por exemplo, porque ela faz atividade física nesse período. Então, se ela consumir alguma coisa, se ela fizer um café da manhã e vai treinar, ela vai se sentir cheia, ela vai ficar nauseada, ela não consegue se alimentar antes do treino, né? E isso também não é uma regra. Você pode comer depois do treino, como você pode comer antes. Vou dar o meu exemplo. Eu não consigo fazer uma atividade física, por exemplo, sem me alimentar. Se isso acontecer de manhã, então, meninas, eu tô lascada. Eu não consigo fazer nada, eu acho que eu vou desmaiar. Provavelmente eu vou desmaiar. Eu não consigo, então é muito particular. Cada pessoa é uma pessoa, certo? Então, essa pessoa, por exemplo, que não consegue treinar com o estômago cheio, o ideal é que ela vá em jejum. Né? E uma vez se falava, porque treinar em jejum não é legal, tem que sempre se alimentar. Não é uma regra também. Na alimentação não existe regra, meninas. Existe o que se encaixa melhor para você. Então, por exemplo, né? Porque é bem diferente você ter esse pensamento, né? Eu vou treinar em jejum porque queima mais gordura. Não queima mais gordura. Não é isso que vai fazer você queimar gordura. Aí a pessoa vai lá, ela vai treinar em jejum porque ela acha que vai queimar mais gordura e ela não consegue nem render lá no treino. Por quê? Porque ela não fez esse café da manhã. É uma necessidade que ela tem, mas que ela decidiu não fazer, né? Então ela não vai ter energia suficiente para treinar. Ou seja, o treino não vai render. Então, treinar por treinar, né? Melhor você nem treinar. Você tem que fazer um treino bem feito, um treino onde você sinta a energia, que você tenha disso e consiga executar todos os exercícios propostos, enfim. Né? Então, não tem uma regra entre fazer jejum para treinar ou não, né? Eu, como já falei, por exemplo, eu tenho que comer sim, porque senão eu não rendo, né? Então, isso é bem particular. Certo? Outra coisa que nós precisamos entender, meninas, tem um ditado que fala, eu não lembro, não vou lembrar
falar o ditado todo. Se alguém puder me ajudar aí, que fala assim: faça um café da manhã de rei, né? Almoço de rainha, no caso. Faça um de jejum de rainha, almoce como uma... Ai, meninas, eu não lembro. Enfim, o significado, o que isso quer dizer? Que você tem que comer um monte no café da manhã. Mas não. Por quê? Prestem atenção. O café da manhã, ele representa cerca de 20 a 25% do total de calorias que nós devemos consumir do dia todo, né? Diariamente. Então, vamos dizer que as suas calorias totais, né, do dia são 1.800. Então, você vai pegar de 20 a 25% dessas calorias e vai colocar lá no café da manhã. E o que isso representa, Nutri? O que eu posso comer nessa porcentagem? Tudo depende, né? Porque alguns alimentos são mais calóricos e outros menos. Mas lembrando, nós não podemos pensar apenas em calorias, nós temos que pensar no que a gente está consumindo, certo? E eu já vou dar exemplo aqui para vocês. Então, resumindo, para vocês entenderem a importância, o porquê que as pessoas falam que é tão importante o café da manhã, né? Por que algumas pessoas dizem que é melhor o jejum, enfim. É muito importante você se conhecer e saber o que o seu corpo pede. O que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer o café da manhã são as fontes que nós estamos incluindo lá nele. Por quê? Tudo que a gente colocar ali no café da manhã, pensem comigo, meninas, você fez um jejum prolongado, né? Você dormiu, vamos dizer, 8 horas, você se alimentou a última vez às 8 da noite e às 8 da manhã você vai comer de novo. Então, você fez um jejum de 12 horas, certo? Você ficou todo esse período sem se alimentar. E aí você vai acordar e você vai fornecer para o seu corpo a primeira refeição. Pode ser qualquer coisa? Lógico que não, né? É a primeira refeição do dia. Então é muito importante que você dê bons alimentos, nutrientes para o seu corpo. Por quê? Dependendo do que você coloca lá no café da manhã, o seu dia fica uma nhaca, né? Se você colocar, por exemplo, muito açúcar, muito carboidrato simples, né? Refinados, açúcar no geral. Então vai lá, enche de geleia, de marmelada lá em cima do pão branco, né? E toma um cafezão com leite e açúcar, né? Um monte de açúcar, manda um monte de glicose aí na primeira hora do dia pro corpo. A tendência é que essa pessoa, primeiro, que ela não vai se saciar ao longo do dia. E segundo, meninas, é que ela não vai ter energia. Então, sim, o café da manhã pode determinar como vai ser o nosso dia, tá? E o que eu tenho que colocar, então, no café da manhã? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Alguns grupos alimentares. Hoje deu bem certo aqui para compartilhar a tela. Meninas, vamos dizer assim, que nós temos uma alimentação de 1.800 calorias, né? Que é o que um indivíduo saudável, tá? Querendo emagrecer ou não, é uma média, né, de calorias aí que um indivíduo saudável consome. Pelo menos deveria, né? Mas muitas consomem muito mais do que isso, certo? Então, vamos dizer que essa pessoa consome mais ou menos isso de calorias e nós vamos dividir essas calorias em 25% a 30% lá para o café da manhã e dentro desses 25% a 30% nós vamos colocar algumas fontes, né? A primeira fonte é o do carboidrato, que muitas pessoas pensam que não precisa de carboidrato, que não pode comer carboidrato. E não, meninas, ele é a principal fonte de energia. Nós precisamos apenas saber escolher essas fontes de carboidrato. Então vamos lá. O que nós poderíamos incluir, né, como fonte de carboidrato no café da manhã? Frutas frescas ou secas, né? Então, no caso das frutas secas, ameixa seca, sei lá, damasco, tâmara, uva passa, né? Enfim, isso vai da sua preferência, tanto fresca como seca. Eu prefiro fruta fresca, né? Então, um mamão, uma banana, enfim, da sua preferência.
Essa é uma das opções. Granola também é uma boa opção, porém, depende da granola, né? Então, de preferência, uma granola sem açúcar, certo? Se você puder fazer a própria granola em casa, talvez adoçar com mel ou melado numa quantidade pequena, sem exagero, sem excesso, mas essas granolas compradas, meninas, geralmente não são boas, tá? Essas granolas de mercado. Então, é muito importante que você conheça o que você está consumindo. Não é porque aparece lá na embalagem que é 100% integral que é saudável, né? Nós temos que sempre avaliar o rótulo, o que tem lá nos ingredientes. Geralmente tem muito açúcar, xarope de glicose, amido modificado, tudo que não é legal, né? Tanto para a saúde, quem dirá para o emagrecimento, certo? Então, uma granola de qualidade. Aveia é uma ótima opção de carboidrato, um carboidrato complexo, riquíssimo em fibra. Então, você pode colocar a aveia lá junto com a fruta, né? Então, por exemplo, o mamão, a banana, a fruta da sua preferência. Coloca lá junto, assim como a granola também, né? Um pão integral. Mas o pão, é só saber escolher o pão, meninas. E é só saber compor a refeição. Como eu disse, não é comer o pão e encher de geleia, cheia de açúcar, né? Não. Eu já vou mostrar para vocês a segunda fonte que nós devemos incluir aí no café da manhã. Então, essa porção de carboidrato são apenas alguns exemplos, tá, meninas? E tem muitas pessoas que consomem, por exemplo, mandioca, aipim, né? Que mais? Batata. Tem pessoas que consomem essas coisas no período da manhã e tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. São carboidratos bons também, certo? Então, aqui são alguns exemplos. Aí, no segundo grupo, vamos lá que eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Peraí. O outro grupo que nós devemos incluir e que ele é muito importante é a proteína. Então, uma porção de proteína. O que poderia colocar como fonte de proteína? Ovos, tanto mexidos, cozido, fritinho, né? Só com um pouquinho assim de gordura, uma gordura boa, de preferência, um azeite de oliva, um óleo de coco, alguma coisa assim, manteiga, tá? Nutri, mas eu não gosto de ovo no café da manhã. Tá tudo bem, não é uma regra, não precisa consumir. Nós temos outras fontes de proteína, inclusive esqueci de colocar aqui, mas você pode colocar frango, pode colocar qualquer outro tipo de carne, tá? Só não vem aí com presunto, mortadela, esse tipo de coisa que não é legal, certo? Ou então você pode estar utilizando, algumas pessoas utilizam inclusive suplemento, né, de proteína. Então, um exemplo é o whey protein, né? Temos opção vegana, né, de origem vegetal, o whey mais tradicional, né, que é do soro do leite. Nós temos os iogurtes, meninas, iogurtes de boa qualidade, né, então, iogurte natural, que você pode inclusive pegar a frutinha lá, da parte dos carboidratos, e colocar junto com o iogurte natural, né, pode colocar junto um pouquinho de aveia, uma granola, certo? Então, percebam como vocês podem juntar esses alimentos e ter um café da manhã completo. Se você pegar um alimento de cada grupo, você vai ter um café da manhã completo, né? Queijos também entram aí na parte das proteínas, leites, né? No geral, leites e derivados. Kefir de leite, muitas pessoas consomem o kefir também. Então, essas são algumas fontes de proteína. E a proteína, meninas, ela diz muito. Ela determina muita coisa. Sabe por quê? Por exemplo, se você colocar um pãozinho lá no café da manhã, tá? Que tá tudo bem. Eu, inclusive, adoro pão. Se você colocar uma fonte de proteína junto com o pão, você não vai ter um grande impacto lá no seu organismo. Você vai reduzir o índice glicêmico lá do pão. É porque eu só como pão branco, eu não gosto de pão integral. Tudo bem, coloca uma fonte de proteína junto. Não enche de doce lá no pão. Entende, meninas? Então, são essas combinações essas combinações é que vão te ajudar a ter uma alimentação mais saudável e ainda te ajudar a emagrecer. Então, não é só sobre o que você come, e sim como você compõe esse prato. É muito mais sobre como compor do que do que a quantidade, certo? E aí, o outro grupo que nós temos aqui
é o grupo da fibra, né? Então, fontes de fibra são muito importantes. Então, se você colocou já uma fonte de carboidrato, colocou uma fonte de proteína, vamos colocar também uma fonte de fibras. Que tipo de fibra? As fibras, meninas, elas já estão presentes, sim, lá na fruta, por exemplo, né? Que você colocou. Estão presentes lá na granola? Estão presentes lá na aveia? Sim. Ou no pão integral? Sim. Mas a gente pode agregar, a gente pode adicionar essas fibras extras que a gente chama, né? Essas fibras extras vão te dar ainda mais saciedade ao longo do dia. Percebam só um dia assim que vocês consomem, que vocês fazem um café da manhã meio atropelado, consomem qualquer coisa, principalmente doce, muito doce de manhã, né? Já começa o dia aí sem proteína. E aí percebam que ao longo do dia vocês vão sentir muito mais necessidade de estar beliscando. Vocês não vão se sentir tão saciadas. E é no café da manhã que começa tudo, que todo esse processo começa. Certo? Então, quanto mais fibras a gente acrescentar, melhor, mais saciadas nós vamos ficar. Nós vamos ter um cuidado aí, quanto mais fibra nós colocamos, mais nós cuidamos da nossa glicemia, né? Nós conseguimos ter esse controle nos níveis de glicemia, o que é muito importante no processo de emagrecimento também, né? Então, muitas pessoas têm resistência à insulina e por isso tem uma dificuldade muito grande em emagrecer. Então, a gente precisa sempre fazer esse manejo aí, né, da insulina, da glicemia e estar reparando esses níveis antes de pensar no emagrecimento. Então, quanto mais fibras a gente incluir, melhor. Chia muito bom no café. Ótimo. Natalina disse que consome chia, Natalina, na fruta. É ótimo, meninas. Então, olha só. Coloca lá uma colherzinha. Não é muito que você precisa. Coloca uma colherzinha de sobremesa, 2. Linhaça, chia, nós temos psyllium também, né, que são uma fonte de fibra muito boa, sementes de abóbora, pepita de girassol, né, muitas vezes tem no próprio pãozinho, ou até mesmo suplementação, muitas pessoas precisam dessa suplementação, então se a pessoa já usa suplemento, ela não tem necessidade de incluir, né, porque ali ela já tem uma fonte de fibra. Sim, muito bom. Então, meninas, é simples, é o básico, né? Se você começa o seu dia com um bom café da manhã, com uma boa composição, provavelmente o seu dia, né? O longo do dia também vai ser de mais saciedade, menos ansiedade, né? E tudo isso te ajuda no processo de emagrecimento. E mais, auxilia na função intestinal, né? Então, lembrem sempre, está incluindo mais fibra? Inclua água, não esqueçam de tomar água, o intestino precisa funcionar de maneira correta, de maneira saudável, né? Emagreci 20 quilos fazendo reeducação alimentar, parabéns, Natalina, parabéns, ótimo resultado, né? E o melhor, com reeducação alimentar, então fica muito mais fácil de manter isso, né, Natalina? Fica mais leve o processo, porque quando nós fizemos algo restritivo, a gente até emagrece, mas a tendência é que você não consiga manter isso, e você não consegue manter essa restrição, tampouco o peso, né? Então, por isso que acontece muito o efeito sanfona. Então, o melhor caminho é a reeducação alimentar, o melhor caminho é você incluir mais alimentos do que excluir, incluir nutrientes, né? Vitaminas, minerais, saber compor as refeições, é isso que vai fazer a diferença. É você se sentir saciada ao longo do dia, se sentir com energia ao longo do dia, né? É isso que conta. Certo, meninas? Então, hoje eu queria passar para vocês sobre o café da manhã. Podemos falar mais também sobre almoço, janta nas próximas lives. Sexta-feira nós temos a live novamente, às 16h16. Então, fiquem aí ligadinhas. Nós vamos continuar com as lives 2 vezes por semana. Às vezes eu apareço assim do nada também, mas por um dia a mais, né, fazendo live, mas enfim, é isso aí, eu espero que tenha ajudado vocês, a live vai ficar salva assim como outras que estão aqui também, e sigam firmes aí no objetivo de vocês, no propósito de vocês,
E sempre lembrem, meninas, antes do emagrecimento acontecer, saúde em primeiro lugar. Se você tem saúde, se você tem uma alimentação saudável como base, o emagrecimento vai acontecer. Ele vai ser uma consequência. E o melhor caminho é a reeducação alimentar. É você entender o porquê você está fazendo isso, entender os benefícios da alimentação, o que cada alimento faz por você, de bom ou de ruim, né? Dependendo das suas escolhas. Então, busquem sempre fazer boas escolhas a maior parte do tempo, tá bom? Então, um grande beijo, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!